É hora bendita de ouvirmos a palavra do Senhor e eu convido a sua atenção para a leitura de apenas um pequenino versículo de o Salmo de número 40, que tem aí o título de Oração por Livramento. Esse salmo é precioso demais, é um salmo de Davi, mas eu queria me ater apenas à introdução desse salmo. Então, eu queria a sua atenção agora para o que está aí posto diante de nós como um grande desafio de fé. Eu queria a sua participação nesse instante, que você lesse comigo na sua Bíblia, em voz alta, esse primeiro versículo do Salmo 40. Leiamos juntos, então, a palavra de Deus, que diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. De novo, vamos lá? Pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você é capaz de dizer novamente sem olhar para a Bíblia? Acho que é, né? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Não é assim? Eu me embananei olhando para vocês. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Simples, não? O salmo é profundo, eu poderia falar. Já fiz isso com a SAF de nossa igreja, mas nós fizemos vários dias meditando sobre esse salmo. Não temos tempo para isso, o tempo do sermão é mais curto, por isso eu queria que nós olhássemos com um pouco de atenção para essa introdução de um salmo tão precioso da palavra de Deus. Porque nós vivemos dias extremamente delicados e desafiadores. Nós vivemos numa época selecionada, escolhida pela mão da providência divina para cada um de nós. Um tempo especial e diferente de tudo que nós poderíamos imaginar. Mas um tempo extremamente delicado e desafiador, especialmente para o exercício de nossa vida espiritual. Existe hoje em dia uma espécie de confusão na cabeça de muitos crentes sobre como a nossa fé deve ser experimentada e praticada. Essa não é uma experiência de um ou dois, essa é uma experiência de miríades de crentes, de milhares, de um número enorme de crentes, mas que estão com a cabeça confusa, sem saber direito como a fé deve ser experimentada e praticada. Essa situação tem produzido alguns problemas que têm influenciado diretamente, irmãos, a nossa conduta religiosa, ou seja, o nosso jeito de ser crente no mundo. Essa situação tem influenciado essa maneira de nós nos expressarmos na face da terra e no meio dos nossos relacionamentos como crentes em Jesus Cristo. E muitas vezes a nossa relação com o sagrado está sendo colocada na berlinda. É muito complicado viver no tempo como o nosso. É muito desafiador. É muito problemático. Não sei como anda seu coração exatamente, mas sei me medir, sei mensurar a minha própria alma. Então, a partir de mim, eu presumo algumas coisas. Presumo que não está sendo fácil para você. Não está sendo fácil conviver com a dúvida de ser chamado pela palavra de Deus ao exercício da fé, mas a realidade do dia a dia é mais de dúvida, de incertezas,
de inseguranças, de questionamentos, de perguntas e perguntas e perguntas sem muitas respostas. Essa situação de vida nos dias atuais tem produzido problemas sérios para mim, para você certamente. Cito apenas 3 problemas que temos que enfrentar: imediatismo, utilitarismo e hedonismo. Deixe-me explicar rapidamente cada um deles. Imediatismo, como o nome sugere, é a visão que afirma que tudo deve acontecer na nossa vida imediatamente. Por isso nós vivemos no tempo da pressa e da correria. Essa é a nossa época. É a época em que as coisas acontecem numa celeridade enorme. E a coisa mais comum é nós encontrarmos pessoas atrasadas. E não é incomum nos sentirmos como se estivéssemos também sempre atrasados, sempre aquém de alguma coisa, sempre defasados, sempre deixados para trás, sempre com um gap no curso da própria história. Tudo é absolutamente para agora. E nós não sabemos mais o sentido da espera. Nós não sabemos mais esperar. A espera, portanto, nos incomoda e nos faz sofrer. E quando temos que esperar por alguma coisa, entramos em crise, entramos em ansiedade e começamos a nos sentir angustiados. Imediatismo. Esse é o nosso tempo. Tempo das coisas imediatas, rápidas, céleres. É para já. Mas o utilitarismo é um pouco diferente disso. E é também um grande problema que deve ser enfrentado. E que diz respeito à vida cristã. O utilitarismo afirma que o valor de algo só pode ser provado por sua utilidade. Se funciona para a nossa vida, então nós fazemos uso. Se não funciona, desconsideramos e abandonamos imediatamente. Não tem utilidade. E se não tem utilidade, para que gastarmos tempo com a coisa? Quer ver como é que isso mexe com a gente? Porque há muitos crentes sendo conduzidos na carreira cristã e no relacionamento com Deus por princípios que não brotam e não são exalados das Escrituras Sagradas. Não cheiram doutrina bíblica, mas conceitos que vêm de fora, de um mundo sem Deus, de mentes que não temem ao Senhor, de pessoas que não querem saber das coisas eternas, que vivem só para o aqui e o agora, e que, portanto, estão querendo levantar ferramental para a vida do homem sem Deus, num mundo que está de costas viradas para Ele. Quer ver como isso nos incomoda, pode nos incomodar e nos colocar em risco na relação com Deus? Vamos pensar num dos aspectos fundamentais de nossa vida cristã, a prática da oração, como nós cantamos aqui, praticamos aqui nesta tarde. Bendita a hora de oração. Sim, bendita é. Foi estabelecida pelo Senhor para a vida de todos aqueles que o seguem e o amam de verdade. Ele deixou o exemplo, a marca. Ele nos estimulou os seus discípulos a orarem em todo o tempo. Sim, nós sabemos dos benefícios e da bênção da oração na nossa vida. Mas quantos crentes estão utilizando da oração com uma mentalidade utilitarista? E na
mentalidade utilitarista, a oração não é um exercício de entrega e consagração a Deus, mas apenas um recurso, um meio para que nós possamos controlar o poder de Deus e usá-lo como objeto para a realização da vontade própria. Oração não é mais um momento de entrega ao Senhor, um momento de vida derramada, alma derramada sobre o altar da graça. Oração agora é um instrumento, uma ferramenta que eu tomo em minhas mãos para extrair o poder de Deus e manipulá-lo segundo as minhas pretensões, realizando as minhas vontades. Utilitarismo, hedonismo. O hedonismo ensina que a finalidade de nossa vida é a felicidade e o prazer a todo custo. Tudo, portanto, só terá sentido e propósito no nosso viver se produzir de alguma maneira bem-estar e satisfação à nossa vida. Todavia, como a vida se mostra sempre dura e desafiadora, como não dá para viver sempre bem, como não dá para passar por este mundo sem sofrer de alguma maneira, se a vida é assim e se mostra dura e desafiadora, então acabamos perdendo o gosto por ela e deixamos de encontrar sentido na existência. Crentes cheios desse sentimento hedonista acabam perdendo o sentido de viver, porque a vida nem sempre será do meu jeito e nem sempre será um mar de rosas, um lago tranquilo, um pomar sempre recheado de boas frutas. A vida também se mostrará para mim e para você como caminho espinhoso, como solo arenoso e pedregoso, duro, como deserto, que cansa, que exaure, que tira a esperança. A vida também é dura e desafiadora. Como desdobramento dessa visão hedonista, vem a frustração, a decepção com Deus, a insensibilidade para perceber as ações divinas no viver de cada dia. Deus já não é uma realidade palpável, concreta, e obviamente, qualquer possibilidade de respondermos em adoração e gratidão se torna impossível. O resultado disso é frieza espiritual, abandono da fé, desilusão com as coisas sagradas, libertinagem, aquele desejo, aquela vontade desenfreada de encontrar a felicidade longe de Deus e com os recursos que apenas o mundo tem a nos oferecer. Esse é o nosso tempo. E diante do nosso tempo, a palavra de Deus chega para mim e para você nesses termos: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A palavra de Deus vem para nós numa hora de desassossego, de oscilação contínua, de um sobe e desce sem parar, interminável. A vida muda a todo instante, o panorama nunca é o mesmo. Este, como nós falamos no início, é um salmo de Davi, salmo em que Davi escolheu fazer duas coisas aqui: louvar e bendizer o nome do Senhor e suplicar por sua graça e misericórdia. Portanto, é um salmo que entra na contramão dessas estruturas de pensamento dos dias atuais, que põem em risco a integridade de nossa espiritualidade. E que mistura maravilhosa e oportuna que Davi usou neste salmo. E de maneira muito especial na introdução dele, nesse primeiro versículo. Que mistura maravilhosa! Louvor
e súplica. Afinal, a vida nunca é uma coisa só. De fato, na dinâmica da vida, pode sim haver louvor, mas também sempre haverá razão de sobra para a súplica. E esta deve surgir sempre também por causa de nossa convicção de que nós somos fracos, de que nós somos limitados, de que nós somos pequenos, de que nós somos vulneráveis, e por isso mesmo nem sempre seremos capazes de responder e resolver a todas as demandas que a vida nos traz. Nem sempre. Não somos super-heróis, não temos superpoderes, não temos toda a sabedoria, não temos todo o conhecimento, não temos todas as habilidades, não temos todas as capacitações que o próprio mundo tem a oferecer. Não temos todos os recursos religiosos à nossa disposição, não temos toda a força para uma reação pronta, firme, resoluta, esperançosa, não temos. É graça, e se não for assim, não seria de jeito nenhum. É graça. Ah, irmãos, a vida vai oscilar. Para mim e para você. Quando a vida oscilar e o panorama de nossa história mudar repentinamente, nós devemos encontrar na palavra de Deus o referencial para a nossa conduta. Meu desejo é que você encontre nessa tarde esse grande e simples referencial da Escritura para um comportamento espiritual mais elaborado, no meio de uma vida caótica, altamente problemática e crítica, de altíssimo risco, em que a responsabilidade humana continua diante de nós, mas ela não é capaz de esconder e menosprezar e deixar de lado a mão soberana de Deus que rege o seu plano decretado na eternidade para levá-lo à consumação. E é nesse ambiente, nesse panorama histórico, que temos que tomar decisões, que temos que sofrer ações e estabelecer reações. É agora um tempo para sermos filhos e filhas de Deus, com uma espiritualidade sadia. Porque uma coisa é certa, a vida vai mudar. Tem mudado. E momentos trevosos chegarão para todos nós. E eu não estou pensando só na pandemia. Eu estou pensando na vida neste mundo, que já foi estabelecido o dia em que tudo terminará. E nós, às vezes, ficamos vivendo o frisson angustiante dos acontecimentos. Olha, você está vendo Israel? Israel não é o diácono, é Israel lá na Palestina. Está vendo a guerra? Sim, eu estou vendo, e daí? Você está vendo as crianças que morrem e continuam morrendo de fome no meio de pandemia, em que a realidade cruenta do abandono continua persistindo, com ou sem pandemia. Você tem consciência da economia vil, dos impérios econômicos vis que estão reinando sobre poucos e degradando com muitos. Sim, a gente pode fazer análises, a gente pode pintar panoramas, mas uma coisa é certa, a vida vai mudar de maneira pessoal, íntima e radical. Papai morre, mamãe morre, irmãos morrem.
Nós perdemos empregos, nós perdemos saúde, nós perdemos quantas perdas. Quando a vida oscilar e o panorama da nossa história mudar repentinamente, devemos encontrar refúgio, refrigério para a alma, sustentação para a conduta, paz para a mente, força para o coração. Sim, somente na palavra de Deus. Não é na palavra do amigo, é na palavra de Deus. É nela que está o refrigério para a alma nas horas de tribulação e angústia. A pergunta que nós devemos responder é esta: o que fazer diante das oscilações, diante do sofrimento e das aflições, quando essas situações aflitivas, angustiantes, chegam sem pedir licença e parece que não querem ir embora de nossas vidas? O que fazer quando nós olhamos à volta e não sabemos exatamente o que fazer, que direção tomar, que caminho seguir? Quando a vida oscila e muda com extrema rapidez e sem aviso prévio, o que a palavra de Deus nos recomenda? De maneira bastante simples, há 3 coisas nesse versículo 1 do Salmo 40 que eu queria que você guardasse na sua alma e usasse isso no dia a dia, para não se esquecer de que se há desafios, há também o bálsamo da companhia do nosso Deus, que por intermédio de sua palavra marca a nossa alma com os sinais do seu reino de glória e nos fortalece para que não percamos não apenas as forças físicas, mas a esperança para a alma. Nas horas de tribulação e angústia, há 3 coisas importantes a fazer. Primeira, nós devemos esperar com paciência pelo Senhor. Esperar confiantemente pelo Senhor. Esperar pacientemente, diz a outra tradução possível. Esperar pacientemente pelo Senhor. O Salmo começa nos desafiando a esperar com paciência pela intervenção da graça de Deus em nosso viver de cada dia. Devemos então compreender, irmãos, minimamente o que vem a ser paciência. A gente ouve falar demais de alguns temas bíblicos, mas às vezes nós não sabemos identificar na prática de vida. E o que vem a ser paciência para você? Queria sugerir algumas coisas. Primeiro, paciência não é preguiça. Paciência não é inércia ou negligência diante dos assuntos importantes da vida, ou ainda desconsideração e desprezo pelas experiências de sofrimento que nos machucam. Paciência não é isso. Cruzar os braços e fazer de conta que as coisas não estão sucedendo, ignorá-las, dizer que não é com a gente. Inércia, preguiça para tomar uma posição, para estabelecer uma estratégia. Não, isso não é paciência. Paciência não tem a ver com a postura de ignorar ou fazer de conta que as coisas ruins não nos afetam. Nisso, decididamente, você também sabe, não é paciência. Mas o que é então paciência? Paciência, creio, é a capacidade espiritual. Veja, não é algo humano, material, não é uma habilidade inata. Não, eu estou falando de algo que a Bíblia estabelece como padrão de vida e de conduta para a vida cristã, do crente, daquele que segue a Jesus. É uma habilidade, é uma capacidade espiritual que Deus nos concede para sabermos a hora certa de agir e para agirmos do modo certo e com o propósito certo. Isso tem a ver com paciência, biblicamente falando. Paciência não significa, portanto, abrir mão da responsabilidade de viver e deixar displicentemente de responder às demandas do viver diário.
Pelo contrário, paciência é uma atitude que tem 3 características. Ela é uma atitude consciente, piedosa e confiante. Ela é consciente porque tem a ver com a mente de Cristo, exarada na palavra do Senhor. Eu sei, portanto, o que eu estou fazendo. Não estou agindo de uma maneira relapsa. Eu não estou fazendo simplesmente porque o meu coração está ordenando. E é comum a gente encontrar conselhos nesse sentido. Quando enfrentamos problemas na vida, vem lá um que não teme a Deus e diz exatamente isso para nós. O que diz o seu coração a respeito disso? Faça o que o seu coração manda. Não. Nós sabemos que o nosso coração é corrupto. Nós sabemos pela palavra do Senhor que não é o nosso coração que deve ordenar a nossa vida. Nós sabemos disso. Portanto, a paciência tem a ver com uma atitude consciente de buscar o conhecimento da mente de Cristo sobre os eventos da nossa vida. Mas é também uma atitude piedosa. Deve ser exercício de nossa espiritualidade, da nossa comunhão com as riquezas do céu, com o Cristo vivo que vive em nós. É piedosa e confiante, deve ser um ato de fé. Como tudo na vida cristã deve acontecer pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e fazer a sua vontade com alegria. É impossível qualquer expressão religiosa digna do nome do nosso Deus, se não for motivada pela genuína fé. Portanto, paciência é uma atitude consciente, piedosa e confiante. Para quê? De não sermos precipitados e afobados diante dos problemas que temos que enfrentar, com um único intuito, de experimentarmos a manifestação da boa e santa vontade de Deus sobre nós. Paciência. Eu pergunto se nós temos exercitado essa dádiva da graça divina em nosso viver diário. Paciência. Pense aí nos embates que você tem no dia a dia e tente encontrar um elo que aproxime você da paciência da Bíblia. Existe algo que ligue esses embates do dia a dia com a paciência bíblica? Ou nós vimos a igreja, ouvimos a palavra de Deus, levantamos as nossas vozes em louvor e adoração, oramos, fechamos os nossos olhos e oramos, mas quando voltamos para casa e as coisas da vida estão todas lá empilhadas num emaranhado terrível, que nós não somos nem capazes de identificar com precisão cada coisa, nessa hora o coração desalinhado continua sofrendo, apertado, e numa sofreguidão terrível, nós nos digladiamos com a vida e muitas vezes uns com os outros, dentro de casa. Paciência, virtude do Espírito Santo de Deus, longanimidade, não é indolência, não é relapso, não é falta de comprometimento, não é irresponsabilidade, de jeito nenhum. Capacidade espiritual como dádiva da graça para sabermos a hora certa de agir. E quando agirmos do modo certo, para a glória de Deus e o bem comum, a expansão da obra de Cristo, o bem do Evangelho, a honra da igreja, e por aí vai, e com um propósito certo. A vida e não a morte. Deus e não a nossa carnalidade, nem o diabo. Como nós temos nos conduzido, irmãos, no dia a dia? Estamos preparados para tornar a vontade de Deus realidade e concretude no nosso dia a dia, expressando a nossa obediência ao seu comando?
Porque pacientes, crentes pacientes, estão aguardando o comando da vontade de Deus para agir. Portanto, eles estão focados no Senhor, em sua palavra. Não estão sonolentos, estão vigiando atentamente, porque não querem errar nem tropeçar. Esperei, disse Davi, que passava por um momento de terrível, uma experiência humana terrível, assoladora. Não sabemos exatamente o que seja, há algumas suposições. Quem sabe Davi estivesse com a crise, com o seu filho que o perseguia e queria o reino, Absalão. Quem sabe? Bom, o certo é que Davi enfrentou muitos e graves problemas no seu reinado. Grandes perseguições, grandes conflitos, dentro e fora de Israel. Bem, não sabemos precisar exatamente o contexto certo desse momento, mas uma coisa nós sabemos, porque Davi era gente como a gente. Nós sabemos o sentido de sofrimento. E ele estava em profundo e agonizante sofrimento. Terrível. A sua experiência de vida era como um poço profundo, escuro, úmido. E ele não conseguia sair de lá sozinho. E é nessa hora que ele diz, esperei. Interessante que no hebraico é uma expressão que diz assim, esperei esperando. Esperei esperando. É a maneira que o hebreu tinha para dizer, eu esperei longamente, mas confiadamente, pacientemente. Eu não fui precipitado, esperei esperando, focado, compenetrado, consciente, lúcido, vivo. Esperei esperando, esperei confiantemente pelo Senhor. E aqui entra a segunda coisa que eu queria que você guardasse. Em primeiro lugar, nós somos desafiados a esperar com paciência pelo Senhor. A segunda coisa é que nós somos também desafiados quando a vida oscila e a tribulação chega, o sofrimento assola a alma, a crise nos abate e vem contra nós como um turbilhão, querendo nos massacrar. A palavra de Deus nos chama a clamar por socorro. E é isso que Davi faz aqui. Ele clama por socorro. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos buscar o caminho de humilhação na presença do nosso Deus. Devemos humildemente recusar o caminho da independência e da autonomia. Não devemos tentar resolver tudo por nós mesmos. Devemos aprender o valor da submissão e da entrega da vida nas mãos do nosso Deus. Qual era a razão da espera paciente e longa de Davi? Davi só tinha um anseio no seu coração. Consciente da dor, do sofrimento, do peso do problema, ele só tinha um anseio no seu coração. Ele ansiava pela intervenção da graça de Deus na sua história pessoal. Ele esperava pelo Senhor. Ele não esperava pela ajuda de um companheiro. Ele não esperava por um exército que se aliasse ao dele. Ele não esperava pela mudança no panorama da economia. Ele não esperava pela segurança dos artifícios humanos que podem prover libertação para a sociedade. Não, ele não esperava por isso. Ele esperava pelo
Senhor. Ele estava passando por algo extremamente difícil e perturbador. Todavia, esperava que Deus manifestasse sobre sua história a sua misericórdia, a misericórdia divina e a compaixão terna e amorosa do seu Deus. Que esta compaixão o alcançasse em sua penúria existencial. E é justamente por isso que ele grita por socorro. Ele está esperando no Senhor, e enquanto espera pela provisão da graça, ele grita por socorro. Isso para mim é extremamente significativo. E ele o faz na certeza de que Deus o ouviria, mesmo tendo de amargar o silêncio que naquele momento de sofrimento consumia sua alma. Ele grita por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando gritei, clamei por socorro. Queridos, ele estava certo de uma coisa: Deus ouviria o brado de sua alma. Deus sempre nos ouve, queridos. Antes de vir para cá, eu recebi um tweet do pastor Emílio Garófalo, não eu, né? Ele postou, e como eu sigo o pastor Emílio Garófalo no tweet, ele repostou lá uma frase que dizia mais ou menos assim: mesmo quando Deus parece estar escondido, Ele nunca deixa de agir. Mesmo quando Deus parece escondido, mesmo quando Deus parece estar escondido, Ele nunca deixa de agir. Davi gritou pelo socorro de Deus, na certeza de que seria ouvido. Mas eu queria que você guardasse uma outra coisa também aqui. Só clama por socorro a Deus quem de fato se vê completamente desprovido de qualquer recurso para solucionar uma demanda da vida. Demanda esta que exige providência, responsabilidade e comprometimento. Só grita por socorro quem olha para si mesmo e reconhece que não há em si mesmo qualquer recurso para ser usado para resolver uma demanda da vida. Senhor, se não vier do alto, aqui de baixo, não haverá qualquer tipo de solução. Davi é capaz de fazer uma leitura acertada das situações que envolvem a sua vida, e diante disso ele conclui: os recursos humanos são limitados, mas os recursos divinos são ilimitados. Davi, olhando para si mesmo, sabia que não haveria possibilidade de fuga, de refrigério, de salvação. Quando ele olhava para a sua história, era perdição. Continue depois a leitura e você verá o contexto todo disso, ao longo do Salmo. Davi sabia que não haveria de si mesmo força, caminho, estrutura para qualquer tipo de solução. Se Deus não chegasse com graça e com poder salvador, ele estaria dizimado, completamente extinto da face da terra. Os recursos humanos são limitados, mas Davi sabia também que em Deus há todo o poder para suprir e dar provimento à vida. Os recursos divinos são ilimitados.
Irmãos queridos e irmãs queridas, a palavra do Senhor, numa hora de confusão, dor, angústia, crise, nos convida e nos desafia a clamar por socorro, na certeza de que Ele ouve a nossa súplica, o brado da nossa alma. Ele sabe ouvir a oração do aflito. Ele sabe. E nele, no Senhor, há recursos infindáveis para suprir e dar provimento à nossa vida. Mas há uma terceira coisa que também Davi, no início desse Salmo 40, nos desafia a fazer. A palavra de Deus nos desafia também a confiar na fidelidade do nosso Senhor. Confiar na fidelidade de Deus. Uma das características peculiares de Deus é a sua fidelidade, irmãos. A fidelidade de Deus é uma das garantias de que Ele não muda e nem oscila. Se na nossa história as coisas variam demais, em Deus há estabilidade, serenidade e imutabilidade. Porque Deus é fiel, Ele nunca será apático aos anseios e às necessidades na vida dos seus filhos e filhas. Eu repito, se Deus é fiel, e Ele o é, Ele nunca será apático aos anseios e necessidades na vida dos seus filhos. Davi disse: Ele me ouviu quando clamei. Ele me ouviu, Ele se inclinou para mim. E Ele me ouviu quando eu clamei. Que convicção! Deus nunca deixa de ouvir as nossas petições e o grito de nossa alma em busca de amparo, reconhecidos de que apenas dele pode vir o suprimento. Deus nunca recusa a oração do seu filho ou da sua filha numa hora como esta. Ele se inclina favoravelmente e Ele ouve, Ele se envolve. O problema é que nós queremos um Deus espalhafatoso, um Deus que chega chegando, arrebentando tudo. Não, nosso Deus muitas vezes se aproxima no silêncio, no cicio. Lembra daquele vento, daquela brisa gostosa de Isaías? Deus se aproxima de nós assim, muitas vezes, silenciosamente. E marca a nossa vida justamente com o seu silêncio soberano. Mas nunca deixa de ouvir as nossas petições e o grito de nossa alma em busca de amparo. Meu irmão querido, a pergunta simples para o seu coração é: você confia no Deus fiel? Ou você acredita que Deus, muito bem, é Deus, mas Ele tem tanta coisa para fazer no seu céu, no universo inteiro, que não tem condições, Ele até queria, mas não tem condições de se importar com a sua vida, com as suas demandas, que não são tão grandes assim até. Ora, Deus não vai perder o seu tempo divinal olhando para você. Por favor, pare com isso. Isso não vem do céu, isso não vem da Bíblia, isso não vem de um relacionamento íntimo, profundo e real com o próprio Deus. Que Deus é o seu? Se é o Deus fiel, então você precisa reconhecer que Ele se inclina a você na hora do seu sofrimento e se importa com a sua vida e se envolve com você, sim.
e não virará as costas para você. Ele é gracioso, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele agirá. Pode não fazer do seu jeito, segundo as suas expectativas, ou a de muitos, mas fará do seu jeito, do jeito dele, que é bom e perfeito. Ele fará. E não fará apenas para suprir alguma coisa na sua vida, fará o melhor. Pode não fazer em termos terrenais e temporais, mas fará em termos eternais. Fará. Você crê no Deus fiel que cuida de você? Davi cria que Deus era fiel. Esperei longamente e também pacientemente pelo Senhor, por ninguém mais. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Espere com paciência pelo Senhor. Espere com paciência pelo Senhor. Suplique, grite por socorro quando as coisas estiverem ruins para você. Confie na fidelidade do seu Deus. Ele agirá. Algumas lições práticas para a vida cristã. Primeira, irmãos queridos, todos nós carecemos da misericórdia de Deus para viver. Ninguém aqui vai poder dizer, eu não precisarei de Deus. Deixa que Ele cuide do outro. Todos nós careceremos da misericórdia de Deus para viver. Sempre haverá na nossa vida demandas para as quais não teremos respostas. Nessas horas devemos nos abrigar, irmãos, debaixo da misericórdia de Deus. Há um Deus que compadece-se daqueles que o temem. Há um Deus compassivo, não apenas no céu, mas também aqui na terra e em nossa história. Há um Deus que se compadece daqueles que são seus. Todos nós carecemos, na caminhada da vida, da ação misericordiosa de Deus. Lembre-se disso. Segunda lição, prática para a vida. A providência de Deus, creia, não falha. A providência de Deus não falha na vida dos seus filhos e filhas. Deus não adianta e nem atrasa. Na hora certa, e apenas na hora certa, Ele se mostrará e agirá. Deus não é relapso em nenhum momento, tampouco precipitado e afobado. Ele está sempre presente no nosso viver de cada dia, por mais silenciosa que seja a sua companhia. E ativamente Ele interfere com graça e poder nos ambientes de angústia e dor, trazendo salvação e livramento para dentro de nossa alma. Terceira lição, prática para a vida cristã. A manifestação da graça de Deus, lembre-se, não muda apenas o panorama imediato da minha e da sua história. A manifestação da graça de Deus visa transformar, sobretudo, o nosso coração. Por isso, nós seremos capazes, sim, de permanecermos firmes e esperançosos no curso da vida diária. Mesmo que seja um dia mau, haverá razão para ter esperança e para perseverança. Deus não está interessado, grave isso, em apenas dar um jeitinho na aparência da nossa vida. O que Ele quer é
transformar o nosso coração para que nós possamos encontrar nele, na sua palavra e na vida no seu reino, o refrigério e a segurança que necessitamos. Mesmo quando as circunstâncias do viver não forem tão favoráveis a nós e permanecerem as mesmas, duras, cruentas, sofridas, terríveis. Deus não estará escondido, Ele estará silencioso. Deus não estará apático, Ele continuará sentado no trono regendo a sua história pessoal e levando você ao clímax do encontro com a sua vontade redentora, salvífica. Lembre-se também, Davi não foi socorrido imediatamente quando ele orou. Ele estava no fundo do poço, existencialmente falando, e não conseguia subir pelas paredes. Ele só podia gritar por socorro. E ele o fez. Ele teve, contudo, que esperar longamente e pacientemente pela manifestação da graça de Deus em sua vida. Todavia, a certeza da fidelidade de Deus encheu seu coração com um novo ânimo, com uma nova e pungente esperança, para que ele pudesse suportar as longas horas de sofrimento e perseverar na realização da vontade de Deus para o seu viver. E nós? E nós? O que vamos fazer? Como vamos agir? Antes de sair de casa, recebi uma notícia da morte de uma pessoa muito querida. Talvez alguns aqui a conheçam, Dona Amélia Chitunda, esposa de pastor, já falecido há muitos anos, estava com câncer nos ossos, pegou Covid e rapidamente morreu. Não é isso? Na vida haverá sempre perdas. E nós podemos mensurar também e contar um pouco do que tem acontecido aqui entre nós. Dona Dária, vendo as queridas aqui, já partiu, fez cirurgia, mas não resistiu. Dona Dida, olhando mais para trás, Josimar Henrique, Pastor Kleber, quantos mais? Nós vamos sofrer perdas. A vida continuará soprando o vento caudaloso do sofrimento sobre nós. Talvez você seja muito jovem, e quando olha no espelho você pensa que a vida é indestrutível. Eu queria dizer para você que essa postura não é a melhor. É postura arrogante e juvenil. A postura correta não é a pessimista que olha para a vida sempre como um caos, não, mas é aquela postura que emana da própria palavra de Deus, que nos afirma que o mundo é mau e jaz no maligno, e que nós não devemos olhar para esta atual situação terrenal como definitiva. O céu não é aqui. E o amor que nós temos não está e não pode estar apenas nas coisas desta vida. Porque quem ama as coisas desta vida, o amor do Pai não está nele. Eu estou falando de amor, eu não estou falando de curtição, de usufruir de coisas boas, eu estou falando de amor dedicado. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
É a palavra de Deus que continua dizendo ao meu e ao seu coração: considerai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque as coisas aqui da terra são passageiras, temporais, elas são breves e rápidas. Há uma pátria celestial sendo preparada para mim e para você. A nossa esperança deveria estar sendo fortalecida. A vida vai oscilar, irmãos. A vida vai mudar. A crise vai chegar, as perdas continuarão aparecendo. As horas indigestas deverão ser enfrentadas. Sim, não há como escapar, mas há como perseverar esperançosamente, como filhos e filhas de Deus que nós somos. Sim, é possível honrar a Deus. Sim, é possível honrar o Evangelho. Sim, é possível dizer que o Cristo reina sobre nós. Sim, é possível. Minha oração é que o Senhor grave, não em tábua de pedra, mas na tábua do seu coração, esta palavra bendita da Escritura, do Salmo 40, versículo 1. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Que o Senhor derrame bálsamo sobre nós, que não nos falte graça para viver, que o Senhor, generoso como é, compassivo como é, terno como o Pai Celestial que é, não nos deixe sozinhos, e que nós, como filhos obedientes, busquemos a sua face com alegria, com entusiasmo e com humildade, nos quebrantando e nos entregando inteiramente ao curso do seu querer. Que o Senhor abençoe sua vida, seu lar, seus relacionamentos, para que você seja feliz, não apenas neste mundo, mas para que você seja verdadeiramente feliz, estável, e desfrute das riquezas que o mundo não oferece, mas que o reino de Deus está preparando e guardando para você. Que o Senhor o ajude, que a sua fé seja fortalecida, que Cristo brilhe como sol de meio-dia sobre você. Em nome dele eu oro. Amém.